Fala galera, vamos a mais uma questão, tá? Nós temos aqui um circuito elétrico, né, contendo resistores e geradores, e eu quero determinar qual é a intensidade da corrente que passa em cada um desses dois fios que estão representados aqui na figura. Né? Questão um pouquinho diferente, né? Determinar a corrente que passa no fio, beleza? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar no circuito é que esse aqui não é um circuito no qual eu consigo identificar se os resistores estão em série, paralelo, de uma forma imediata. Tá? Eu vou precisar mexer um pouquinho no circuito. E como é que a gente deve fazer isso? Né? Bom, lembra que nós temos que identificar pontos homólogos desse circuito. Pontos que ocupam o mesmo lugar. Pontos que estão sob o mesmo potencial. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Olha só. Eu venho aqui na minha bateria, né, no meu gerador, eu vou atribuir, tá, uma letra aqui, eu vou chamar aqui de ponto A, tá, e vou chamar aqui assim, tá, vou chamar esse ponto aqui de ponto B, beleza? Então, ó, seguindo aqui, ó, não tem nada, esse ponto do circuito é o ponto A, ó. Como não tem nada aqui nesse fio, aqui, ó, aqui também eu posso chamar de ponto A, né? Não existe DDP entre esses dois pontos, ó. Ele está ligado aqui por um fio de resistência nula, tá? Aqui é o ponto B, né? Eu posso chamar esse pontinho aqui também de B. O ponto B. Tá? Da mesma forma, nesse fio aqui, ó, esse aqui é o nosso ponto B. Então, observe que, curiosamente, os três resistores estão ligados, ó, em AB, ligado em AB, ligado em AB. Ou seja, na realidade, essas três resistências estão em paralelo. Tá? Então nós podemos desenhar o circuito, né, de uma maneira equivalente, que fica mais claro o que está em série e o que está em paralelo. Então olha só, vou marcar aqui o ponto A e o pontinho B aqui, ó. Bom, vou pegar o resistor de 6, está ligado aqui em AB. Vamos lá, coloco ele aqui. O resistor de 6 on. O resistor de 3 também ligado em AB. Ó. Aqui está o nosso resistor de 3 on. E por fim, ó, o resistor de 2 ligado aqui assim em AB. 2 on. Vamos completar o circuito aqui assim, né? Ó. Observe aqui, ó. Aqui está a nossa bateria, tá? Tem também aqui uma resistência. Então ficou desta forma. Uma bateria de 36 volts, tá? Para uma resistência aqui de 2 ohm, tá? Bom, então vamos lá. Agora observe o seguinte. A bateria, né, vai lançar aqui uma corrente, né? Uma corrente I, tá lá o nosso sentido convencional. Esta corrente, ó, quando chega nesse nó A, ela se divide, né, em três partes, ó. Uma parte que vai passar nessa resistência de 6, uma parte que vai passar na resistência de 3, uma parte que passa aqui na resistência de 2, né? 6 mais 3, né? A que passa no resistor de 6, mais a que passa no de 3, mais no 2, vão se somar, né? E sair aqui novamente a corrente I. Tá? Bom, eu posso determinar quem é essa corrente. Tá? Para isso, basta que eu escreva, por exemplo, que esta corrente I, na verdade, ela é ADDP, que está injetando essa corrente no circuito, dividido pela resistência equivalente. Tá? Galera, a resistência equivalente aqui é muito simples, né? Você tem aqui, ó, um resistor de 6, um de 3 e um de 2 que estão em paralelo, né? O que vai ser o equivalente? Ó, vamos lembrar, ó, 6 em paralelo com 3. 6 em paralelo com 3, eu posso fazer o produto dividido pela soma. 6 vezes 3, 18. Sobre 6 mais 3, que é 9. 18 por 9, 2.
Então, esses dois aqui equivalem a um resistor de 2 em paralelo com 2. 2 e 2 em paralelo, né? Resistores iguais em paralelo, valor da resistência dividido pela quantidade de resistores. Então, 2 e 2 vai dar 1, correto? Então, esse trecho AB aqui tem uma resistência equivalente, ó. A resistência equivalente em AB é exatamente 1 ohm, que vai estar em série com esse resistor de 2. Portanto, ó, a corrente é 36 dividido pela resistência equivalente, que é 2 mais 1, 3. Portanto, ó, a corrente total do circuito é 12 amperes, ou seja, a corrente que está chegando em A, 12 amperes. Bom, essa corrente se divide em 3 partes. Aí vamos lembrar, como é que eu determino quanto que vai passar em cada resistor, tá? Vamos usar aquela técnicazinha do mínimo múltiplo comum. Olha só, o mínimo múltiplo comum entre as resistências 6, 3 e 2, esse mínimo múltiplo comum, no caso aqui simples, né? O mínimo é 6. Aí o que você faz? Você divide o mínimo múltiplo comum das resistências pelo valor de cada resistência. Ó. 6 dividido por 6 vai dar 1, vai passar aqui 1x, eu tenho a proporção da corrente que passa ali. 6 dividido por 3 dá 2, então aqui passa 2x. 6 dividido por 2 dá 3, então aqui passa 3x. Percebe? Ó? 1x mais 2x mais 3x é 6x. 6x tem que ser 12. Se 6x é 12, o x vale 2. Portanto, nesse trecho aqui, vai passar 2 amperes de corrente, né? O x vale 2, aqui passa 4 amperes. E 3 vezes 2, aqui passa 6 amperes da corrente. A gente determina isso de cabeça, sem ter que montar sisteminhas de equação, né? Nada disso. Tá lá. Bom, então a corrente total, né? 12 amperes. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso circuito original. Veja bem, a bateria, né? Lançou aqui uma corrente de 12 amperes, tá? Eu já sei, por exemplo, que na resistência de 6 ohm, eu tenho 2 amperes. Observe bem, 2 amperes de A para B. Então a corrente aqui, ó, nessa resistência, é 2 amperes. Na resistência de 3 é 4 amperes, mas cuidado, 4 amperes de A para B. De A para B, é para cá, ó. 4 amperes. Ah lá, na resistência de 2 é 6 amperes de A para B. 6 amperes, é uma para cá, outra para lá. Ó. 6 amperes de A para B. Então, olha só, esses 12 amperes, quando chegam aqui no ponto A, ele dividiu 2 amperes para cá, significa então que o que vai passar nesse pedaço, ah lá, vai ser 10, ó lá. 10 amperes, ó. 12 dividiu 2 e 10. 10 amperes, ó. Aí que bacana. 10 amperes vai abrir 6 para cá, 4 para cá, né? No nó B tá chegando 2, tá chegando 4. 2 mais 4 tá saindo aqui o quê? 6 amperes. Observe como confere, né? Aqui, ó. No ponto B tá chegando 6 mais 6, portanto vai estar saindo aqui 12 amperes. Beleza? Portanto, as correntes que vão passar no fio são 10 amperes e 6 amperes. Observe que toda questão que pede a corrente que passa por um determinado fio, você tem que estar ligado que não tem outro jeito. Você vai ter que achar primeiro qual é a corrente em cada resistor do circuito. Beleza, galera? Valeu, até o próximo.